Ministério Casa na Rocha. Amo o pastor dessa igreja, pastor Carlos. O Senhor continue abençoando a todos os irmãos que militam nessa obra aqui. Quero glorificar o Senhor da vida dos ministros desta igreja, em especial ao pastor Marlon e a Nathalie, que estão de frente desse trabalho, tá? Deus abençoe a todos os demais homens e mulheres de Deus que estão envolvidos nesse ato profético às quartas-feiras aqui. E eu sei que tem sido uma bênção de Deus na vida dos irmãos. Me faça acompanhado da minha família, minha esposa, os meus filhos. Ela veio na frente, que a gente veio direto do trabalho para cá. Deus continue abençoando minha esposa, os meus filhos. Querido, você pode pegar sua Bíblia comigo, por gentileza? Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 8. Versículo de número 18. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 18. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que for, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me primeiramente sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Seguindo a mesma narrativa, só que Mateus só fala do diálogo de Cristo com dois desses discípulos. Lucas registra o diálogo de Cristo com 3. Eu gostaria que você, ainda dentro desse mesmo assunto, abrisse sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 61, 62. E quando você se localizar no texto, eu conto até 3 e você lê esses 2 versículos em alto e bom som. Pode ser? Vamos lá? No 3. Lucas capítulo 9, versículo 61 e 62. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Meia dois, vai. Amém. Muito obrigado. Dobre aqui a sua atenção, por gentileza. Segundo o que Jesus Cristo disse, no capítulo de número 9, no versículo de número 37 e 38, é uma fala de Cristo após esse diálogo com os homens.
com esses 3 homens, Jesus ele destaca que há uma demanda muito grande na obra de Deus. No versículo 37 ele diz assim: então disse aos discípulos: a seara é grande. Capítulo 9, versículo de número 37. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O que é que ele está dizendo aqui? Que a demanda na obra é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, dentro dessa instrução de Cristo, essa narrativa de Cristo sobre a necessidade que tem o Evangelho de pessoas dispostas a trabalhar, Cristo ainda disse que vai rogar ao dono da seara para que envie mais trabalhadores. Só que há um critério no Evangelho. Porque uma grande empresa, quando se cresce a demanda, eles contratam sem experiência, não é isso? Algumas empresas, quando tem uma demanda alta, eles colocam contratando, não precisa de experiência. Não há um critério, há uma necessidade, dentro da necessidade se traz. Só que no reino dos céus é diferente. Há um critério, há algumas exigências de Cristo para inserir trabalhadores na sua obra. O texto que nós fizemos menção é Cristo reunindo os 70 discípulos. Lembra a comissão dos 70? É exatamente aqui. Só que o capítulo de número 8, versículo de número 18, narra que Cristo estava ministrando para uma multidão. Ele pregava para uma multidão. E Ele é quem decide. Ele é quem dá a ordem para que aqueles que estavam com Ele se desligasse da multidão e fosse para o outro lado. O diálogo que Cristo tem com esses 3 homens não se dá no meio da multidão, porque no meio da multidão Cristo tinha uma mensagem de salvação, uma mensagem de arrependimento. Só que quando Cristo tira esses homens do meio da multidão e leva eles para o outro lado, Cristo vai mudar a mensagem, porque a mensagem agora não é mais aquela mensagem que era ministrada à multidão. Quando Cristo convida eles, quem convida é Cristo, quem chama eles para ir para o outro lado é Cristo, porque na multidão todo mundo estava vivendo o mesmo período, mas quando ele sai de um lado e vai para o outro, é como se ele estivesse mudando de nível, elevando o nível, aumentando a responsabilidade. Quem tem chamado precisa entender. Você pode me ajudar a pregar? Você pode pegar na mão de alguém e diga: quem tem chamado precisa entender que mais cedo ou mais tarde Jesus vai tirar ele do meio da multidão e vai levar ele para o outro lado. Não, agora profetize para a vida dele, já que estamos em uma noite profética. Profetize para ele, diga: enquanto você ficar no meio da multidão, você nunca vai viver algo novo.
Mas quando você sair da zona de conforto que a multidão proporciona, se prepare, que você vai vivenciar algo que a multidão nunca irá vivenciar. Todas as vezes que Cristo falou para a multidão, tinha uma mensagem que confortava, uma mensagem que alegrava. Mas todas as vezes que Cristo mudava de um lado para o outro, era como se virasse uma chave. Lembra da multiplicação de pães e peixes? De um lado do lago, Jesus multiplica pães e peixes. No outro dia, quem se fartou de pão e peixe vai para o mesmo lugar, só que não vai só. Leva alguém com eles, vão para o mesmo lugar, porque no mesmo lugar vai ter pão e vai ter peixe. Só que quando eles chegam lá, Jesus já não está mais lá, Jesus está do outro lado. Aí o que eles fazem? Eles decidem ir para o outro lado. Só que do lado de cá é pão e peixe, é algo físico. Do outro lado o sermão vai mudar. Se do lado de cá tinha pão e peixe físico para eles comer, do outro lado Jesus está dizendo: hoje não tem pão físico, porque eu sou o pão da vida. Então ele muda o sermão. Aí quem estava do lado de cá, porque queria o pão e o peixe, porque estava seguindo a ele por aquilo que ele podia proporcionar, foi para o outro lado e não gostou do que ouviu, não gostou do que viu. Um ao outro diz: eu vou voltar para o outro lado, porque duro é o sermão, duro é o discurso. E pasme os senhores, que alguns dos discípulos foram influenciados pela multidão. Meus irmãos, o que mais dói não é discípulo influenciar a multidão. Isso é a ordem natural das coisas. O chocante, o que pasma, é discípulo que anda com Cristo, que já viu Cristo fazer coisas grandes, se deixar ser influenciado pela multidão. Muitos dos discípulos foram embora, dizendo: não tá, duro é o discurso, duro é o sermão. Eu pensei que hoje ia ter peixe, eu pensei que hoje ia ter pão, mas o sermão tá duro. Eu vou voltar para o outro lado, eu vou voltar para a minha vida cotidiana, eu vou voltar para a minha mesmice, eu vou voltar para a minha zona de conforto. Mas ficou um grupo atravessou e decidiu ficar do outro lado. Para esse grupo Jesus olha e diz: vocês também não vão embora? Você imagina o pai quando dá uma bronca em algum dos seus filhos e depois ele é acanhado, quer falar alguma coisa? Era Pedro. Senhor, eu posso falar? Fala, Pedro. Para que iremos nós? Analise o contexto do que Pedro está dizendo. Ele está dizendo: para quem irei eu? Ele não está respondendo só por ele, ele está respondendo por ele e por aqueles que decidiram ficar, porque me enxergou no olhar dos que ficaram convicção. Eu não estou seguindo a ele pelo pão, eu não estou seguindo a ele pelo peixe, eu estou seguindo a ele porque de fato ele é. Se a porta fechar, eu vou continuar seguindo. Se a porta abrir, eu vou continuar seguindo. Tem alguém com esse mesmo sentimento essa noite aqui? Então, todas as vezes que Cristo partiu de um lado para o outro, o sermão mudava. Era como se ele estivesse conduzindo quem estava indo com ele a um novo
momento, a uma nova etapa, a uma elevação de nível espiritual. E é o que acontece aqui. Só que, paz para os senhores, quando Cristo chega do outro lado, não é Cristo que inicia o diálogo. É alguém que vai até ele e diz: Senhor, para onde o Senhor for, eu também irei. Para onde o Senhor for, eu também irei. E quem era esse camarada? Mateus diz que ele era um escriba, alguém que interpretava e escrevia a lei. Era alguém que escrevia as leis mosaicas. Era alguém de patente alta, gente. Era alguém de status. Era alguém que não passava desapercebido na multidão. Quando chegava na multidão, todos reverenciavam. Esse não é qualquer um, esse é um escriba. Só que ele partiu do lado da multidão para o outro lado com Cristo. E ele achou que a mesma posição que ele tinha de um lado, ele ia ter do outro. Ele foi achando que quem eu era do lado de lá, eu vou continuar sendo do lado de cá. Mas você pode me ajudar? Pode pegar na mão de alguém. Isso, diga para ele: o evangelho não amassageia o seu ego. Na realidade, o evangelho amassa o teu ego. Aleluia. Não. Tem alguém entendendo isso aqui? O evangelho não amassageia o ego de ninguém. Ele amassa o nosso ego. Amassa. Olha para mim. Eu tive a oportunidade de ministrar em uma igreja wesleyana, em uma tarde de avivamento. E se tinha uma escala para os diáconos, pastor Marco. E quando acabou a tarde profética, a tarde de avivamento, chegou alguns diáconos que estavam na escala para limpar a igreja. E o pastor falou para mim: está vendo aquele senhor que está vindo ali de cabelo branco? Ele é desembargador. Aquele homem, pela função dele na casa dele, ele não tira nenhum prato da mesa. É alguém que traz e alguém que tira. Mas aqui dentro da igreja ele é um diácono. E por ser diácono, ele está na escala para limpar a igreja. E o desembargador dobrando a calça e com a vassoura varrendo a igreja. E o que é isso? É o evangelho não amassageando o ego, mas amassando o ego, dizendo para ele: do lado de lá do lago, você é desembargador. Do lado de cá, você é servo. Você pode pegar na mão de alguém, diga: do lado de lá você é empresário, do lado de lá você manda, mas aqui é servo e adorador. Venho para aqui com essa finalidade. Eu vou dar um minuto para quem veio adorar a Ele, abrir a boca e adorar. Tem coragem de dizer para alguém quem você era do lado de lá? Não serve para aqui. Podia ser traficante, matador. Não serve. Eu não quero saber quem você era do lado de lá. Eu quero saber quem você é aqui. Era um escriba dizendo: eu vim pro lado de cá, mas eu sou escriba. Eu tenho currículo, eu tenho patente. As raposas tem corvis, as aves do céu têm ninho. Sabe o que ele está dizendo para aquele homem? O sistema do lado de lá tem tudo que o evangelho não tem. Porque a ideia do escriba era boa.
Ele está vindo seguir a pessoa certa. Porque seguir a Jesus não é nada errado, é tudo certo. Só que ele estava seguindo a pessoa certa pelo motivo errado. Não dá para seguir a pessoa certa pelo motivo errado. O evangelho não é para mim ter. O evangelho não é para eu ter. O evangelho é para eu ser. Eu vou repetir isso aqui. Eu não vim para o evangelho para ter riquezas. Eu vim para o evangelho para ser uma pessoa melhor, para ser mais santo, para ser mais caridoso, para ser mais bondoso. Eu não vim para ter, eu vim para ser. Você pode pegar na mão de alguém e diga: o evangelho não é para te dar nada, é para te fazer ser alguém. É mudar o meu caráter, é mudar a minha forma de viver. É você ter convicção de dizer: não vivo, mas eu, Cristo vive. Oh, tem alguém recebendo? Eu vou dar um minuto para você adorar Ele, vai. Por que ele não está lá no cantinho? Por que ele não está sendo usado? É Cristo amassando o ego. Primeiro, Cristo vai amassar o ego. Porque o meu currículo não vale aqui para dentro. Deixa eu te dizer um negócio. Aqui não vale a capacidade. Aqui vale a disponibilidade. Eu vou repetir isso daqui. Aqui não vale a nossa capacidade, e sim a nossa disponibilidade. Deixa eu te falar um negócio. Qual é a ideia desse escriba? A história de Cristo precisava ser contada, ok? Sim ou não? O cara é escriba. Tem alguém mais apropriado para contar a história de Cristo, senão ele? Para relatar a história de Cristo? Dos 4 evangelistas que narraram os evangelhos, o evangelho que foi escrito primeiro foi o de Marcos. E Marcos, para a cultura judaica, era um semi-analfabeto. Olha quem está escrevendo primeiro o evangelho: Marcos. E lá tinha um escriba no meio do povo. Deus está usando quem não tinha muita capacidade, mas tinha disponibilidade. Porque aqui dentro não vale quem você era, não vale o teu currículo, não vale a tua capacidade, vale a tua disponibilidade. Não, aqui dentro Deus usa quem está disponível. Aqui dentro Deus levanta quem está disponível. Não, tem muita gente que até tem capacidade, mas nunca está disponível para nada. Aí já que você não quer, tem capacidade, não quer, eu vou levantar quem está disponível. Aleluia. Jesus Cristo vai tratar desses homens. E o primeiro tinha essa mentalidade confusa do que era de fato o evangelho. Na realidade, irmãos, eu já tenho mais do que merecia. Você já tem mais do que merecia. Você sabia disso? Sabe o que nós éramos merecedores de estar?
por conta dos nossos pecados? No inferno. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estava todo mundo destinado ao inferno. Só que tem duas coisas interessantes na Bíblia: misericórdia e graça. A misericórdia nos tirou do inferno. Quando Deus teve misericórdia de nós, Ele nos tirou do inferno, o lugar que nós merecíamos estar. Aí Ele nos amou na sua misericórdia, nos tirou do inferno, o lugar que nós merecíamos estar. Enviou o seu filho morreu e manifestou a sua graça em nós. Se a misericórdia me tira do inferno, o lugar que eu mereci estar, a graça me coloca no céu, o lugar que eu não era digno de estar. Não, você pode repetir comigo? Quando eu gritar misericórdia, você grita, me tirou do inferno, tá bom? Quando eu gritar graça, você diz, me colocou no céu. Vamos lá. Misericórdia, igreja. Graça de Cristo Jesus. Oh, você pode abrir a boca e adorar, porque a misericórdia me arrancou do inferno e a graça me colocou no céu. Porque tem algumas pessoas que Jesus tira de um lado e leva para outro, a tratar o ego dele. Não, você só vai ser usado, eu só vou te utilizar quando você tratar do seu ego. Então Jesus está tratando do ego daquele homem. Só que o segundo é mais complexo. Que se o primeiro precisava tratar do seu ego, o segundo, ele tinha traumas, ele tinha feridas. E por ter feridas, ele achava que ele não era capaz. Olha o que o segundo vai dizer. Outro de seus discípulos disse: Senhor, permita primeiramente sepultar o meu. Vivia a dor da perda, a dor do luto, o trauma de perder alguém que tanto amava. E alguém vivendo um momento tão delicado como esse, nunca que vai achar que Jesus Cristo vai utilizar a vida dele, mesmo ele vindo de tanto trauma, de tantas feridas. Mas eu quero ser um profeta na vida de alguém essa noite. E eu quero que você me ajude. Eu quero que você, se você tiver coragem de sair do teu lugar e dizer para pelo menos 3 pessoas isso aqui que eu vou te dizer agora. Mesmo ferido, mesmo com trauma, Jesus não abre mão de você. Você tem coragem de sair do teu lugar e dizer isso para alguém? Você tem coragem de chegar para alguém e dizer, mesmo cheio de feridas, mesmo cheio de traumas, Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de você. Mesmo sofrendo luto, mesmo sofrendo a dor da perda, Jesus não abre mão de você. Eu vou te encorajar. Eu vou te encorajar a fazer isso. Um ato profético. Fique de pé, por gentileza. Eu vou te encorajar a fazer isso. Tem alguém essa noite que precisa de um abraço de você. Eu preciso ouvir você dizer isso para ele. Mesmo cheio de traumas, cheio de feridas, Jesus vai curar você. Vai curar seus traumas, vai curar suas feridas. Mas Ele não vai colocar ninguém no seu lugar, porque Ele tem um negócio com você. Ele não abre mão de você. Você vai sair do teu lugar, irmãos. Eu vou te encorajar a ser um profeta e uma profetisa essa noite. Sair do seu lugar e dizer isso para alguém. Mesmo carregando traumas,
Jesus não abre mão de você. Você tem coragem de sair? Olha lá, tem alguém saindo do lugar ali falando. Isso, sai do teu lugar, diga isso para pelo menos 3 pessoas. Isso, seja uma profetisa, um profeta. Isso. Diga isso para alguém, abrace ele, diga isso. Mesmo carregando feridas que os olhos humanos não conseguem enxergar, há um Deus no céu que não abre mão de você. Eu vou deixar você fazer isso. Pastor Marro, é como se eu estivesse vendo uma mão passando na igreja e arrancando a atadura e revelando para alguém: já está cicatrizado, você não precisa mais de atadura. Tem alguém ainda carregando a atadura, quando na verdade a ferida já foi sarada. Ele está arrancando a atadura hoje. Pega na mão de alguém e diga: você acha que Jesus, diga para ele, você acha que Jesus ia tirar você do meio da multidão, levar você para o outro lado, se ele não soubesse que você tem traumas, que você tem feridas? Não, você acha que ele ia te levar para o outro lado, ia deixar você cheio de traumas, ia deixar você ferido? Se ele levou você cheio de traumas, cheio de ferida, é porque ele quer tratar com você, ele quer curar a tua chave. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu ir sepultar o meu pai. Deixa primeiramente eu resolver os traumas e as feridas que eu carrego há muito tempo e eu não consegui resolver até hoje. Esse homem estava querendo resolver algo que ele nunca iria conseguir resolver sozinho. Olha a chave para curar todos os traumas. Deixa os mortos enterrar os seus. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Você teve uma perda, você carrega dores, mas você está vivo. Você pode pegar na mão de alguém e dizer: acorda, ei, dá uma balançada nele e diga: você está vivo. Não fala para ele: você não morreu, você continua vivo. A vida para você não acabou, você está vivo, está viva. Moisés, meu servo, é morto.
Tu, pois, passa este Jordão. Espera aí, irmãos. Deus está falando para Josué que Moisés é morto. Josué não sabia que Moisés tinha morrido? Hã? Sabia sim ou não? Mas por que Deus está falando? Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Josué, você vai atravessar o Jordão, mas o Moisés morto vai precisar ficar do lado de cá. Pega na mão de alguém, irmão. Isso é uma noite profética, não é? Isso, fala para ele, a partir de hoje você vai largar os mortos todos do lado de lá. Não. O propósito que Deus tem na tua vida não dá para você viver carregando morto. Deixa o morto enterrar os seus mortos. Você precisa dar continuidade no chamado de Deus na tua vida. Pega na mão de alguém e diga para onde você está indo. Diga para ele, para onde você está indo? Não dá para carregar morto. Não deixa o morto para trás. Deixa o teu passado para trás. Deixa as feridas para trás. Manda cá, chorabacandaraia. Me ajude a pregar, gente. Pergunta para essa pessoa, até quando você vai viver a vida do morto? Até quando você vai viver a vida do morto? Josué, você vai precisar viver a tua vida. Moisés, meu servo, é morto. Atravessa o Jordão, construa a tua história, viva a tua vida. Para o homem foi deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não dá para carregar morto para onde você está indo. Você precisa viver o novo de Deus, mas nunca irá viver o novo preso a coisa velha, ultrapassada. Arranca hoje. Arranca o homem morto de você hoje. Pode levantar a mão, abrir a tua boca e adorar. Vou deixar você adorar por 1 minuto. Tem um tratamento de Deus aqui muito forte. Seja renovado essa noite. Seja curado essa noite. Isso. Aonde houver uma mão levantada, o morto está com os tempos contados, com as horas contadas, com os minutos contados. Vai, recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra, recebe. Desceu e eu vou falar. Nunca mais você vai deixar o morto atrapalhar a tua vida sentimental. Você nunca mais vai travar sua vida por algo que está morto. Você está vivo. Você está de pé. Você está respirando.
Não, você não pode ser paralisado pelo teu passado. Deixa o teu passado no passado. Viva o presente, construa o futuro. Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Se todos estivessem sensíveis à presença do Espírito. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Venha para esse culto. Tratamento do Espírito de Deus nesse lugar. Se todos estivessem sensível ao que o Senhor está fazendo em nosso meio essa noite. Aleluia. Um chamado e 3 dilemas. Primeiro, o dilema do ego. Segundo, o dilema dos traumas e feridas. O terceiro, deixa eu retornar e me despedir da minha. Vamos lá, igreja. Deixa eu retornar, deixa eu retornar. A ideia aqui de retornar é de alguém que já está. Deixa eu. E qual é a desculpa que ele está colocando para retornar? Se despedir da? Você conhece alguém que diz que ele não é mais espiritual por conta da sua família? Você conhece alguém que diz que não é mais intenso na obra por alguém da sua família? Não, você pode pegar na mão de alguém e dizer para ele: a partir de hoje, você não coloca mais desculpa na tua casa. Você não coloca mais desculpa no teu casamento. Você não coloca mais desculpa na tua família. O teu casamento é uma bênção, a tua família é uma bênção. Para de colocar desculpa na tua casa. Eu estou falando de alguém que já estava e decidiu olhar para trás, retornar. Ele estava indo, mas o desejo era fazer o quê? Retornar. E a desculpa era me despedir da minha. Ela ia me dizendo nas entrelinhas: o motivo, Jesus, de eu retornar é a minha casa. O motivo, Jesus, de eu não ser intenso é o meu casamento. O motivo, Jesus, de eu não ser intenso é os meus filhos. O motivo, Jesus, de eu não ser mais frequente é os meus netos. Desculpa, aonde? Na casa. Só que como eu te falei, do lado de lá, Jesus não vai fazer arrudeio. Do lado de cada multidão,
A mensagem é por parábola, é mais light, mas atravessou. Ninguém, olhe para mim, ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás é apto, está pronto, é digno do reino dos céus. Pega na mão de alguém, irmãos. Pega na mão de alguém. Diga para ele: ninguém te obrigou a fazer nada. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça. Ninguém colocou uma faca no teu pescoço. Não. Ninguém te obrigou a ser obreiro. Ninguém te obrigou a fazer nada. Foi você que colocou a mão. Agora colocou a mão, se vira. Não dá para olhar para trás. Não dá para começar e não terminar. Chega de deixar as coisas pela metade. Começou, termina. É babacana, ramarraia, sábia. Não dá uma chacoalhada, alguém diga assim: está proibido de olhar para trás. De Jesus só marcha para frente. Ele não olha para trás. O pau está quebrando, mas ele está andando para frente, para frente, para frente, para frente. Para alguém, nem para desviar você presta. Tem coragem de dizer para alguém? Nem para desviar nós prestamos. Não dá para olhar para trás. Doendo, vai para frente. Desanimado, vai para frente. Tudo dando errado, vento soprando ao contrário. Vai para frente, vai para frente, vai para frente. A ordem de Cristo para essa igreja nesta noite é: você está proibido de parar. Baixa. Para mim terminar a mensagem, eu quero convidar você que se identificou com alguma dessas três situações e precisa virar uma chave na tua vida. Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar pela tua vida. Você que olhou para trás, mas nessa noite precisa se reconectar novamente com o propósito. Sai do teu lugar e vem à frente. Você que tem dificuldade de dar intensidade por conta dos traumas e feridas, eu quero orar por você. Irmãos, a mensagem não foi para a parede, não foi para banco, foi para você. Tem alguém que se identificou com alguma dessas três situações e precisa tomar uma atitude hoje? Tem alguém que precisa retornar para Jesus aqui essa noite? Tem alguém que precisa vir para Cristo essa noite? Tem alguém que precisa renovar a aliança com Cristo essa noite? Tem alguém que precisa dar continuidade ao chamado de Deus na sua vida? Vem, irmãos. Tem um tempão que eu não venho aqui, mas eu estou olhando aqui, eu estou vendo uma galera que precisava estar aqui na frente. O Espírito de Deus me mostra algumas pessoas que precisavam estar aqui na frente. Não, você se alegra. Você se alegra. Você está retornando para Jesus, irmão. Você pode aplaudir o Senhor.
Mamãe, eu tenho autoridade no Espírito para convidar uma segunda pessoa. Na autoridade do Espírito, eu quero convidar você, a segunda vida que precisa vir para Cristo essa noite. Você precisa resolver essa situação. E você só vai resolver ela entregando a sua vida para Jesus. Cadê a segunda vida, irmãos? Eu quero convidar a segunda vida. Tem mais alguém para Cristo essa noite? Irmão, eu sinto graça de Deus para falar isso. Eu sinto autoridade no Espírito para te convidar. Tem alguém que precisa sair daqui tomando essa atitude? Cadê a segunda vida, irmãos? Tem mais alguém? Tem alguém aqui, irmãos? Eu sei que tem. Que precisa voltar da intensidade no chamado de Deus na tua vida. Você não se afastou, mas você está paradão. Está paradona. E precisa voltar a dar intensidade ao chamado de Deus na tua vida. Você tem chamado. E algumas coisas aconteceram na tua vida ao longo da sua caminhada e você paralisou. E você precisa voltar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Vem rápido que eu quero orar, irmãos. Não tem? Feche os seus olhos. Isso, feche os teus olhos. Aleluia, isso. Converse com o Senhor aí, de onde você está. Na intensidade que você for orando, o Senhor vai visitando a tua vida. Coisas que você não tem coragem de falar para o homem. O Espírito de Deus está colhendo aí, do teu lado. Aleluia, isso, fala com Deus. Conta para o Senhor as suas dificuldades. Mas eu quero profetizar. Nada mais vai paralisar a tua vida. Nada mais vai travar a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Para essa vida que se reconectou ao Senhor, eu quero profetizar fortalecimento, renovo espiritual, que o Senhor te encha de graça, de poder, fortaleça a tua vida, tire as mais amizades de perto, que venham só para influenciar negativamente, e que todos os propósitos do Senhor na tua vida sejam concretizados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que recebe a palavra, aplauda o nome do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Deus abençoe. Aplauda mais forte.